Você sabia que todos os dias nós somos testados? E tem dias que parece que nada dá certo. Claro que os testes não são só com coisas ruins. Sabe aquelas coisas que você ganha com a maior facilidade? Qual teste seria para ele? O que você fará com aquilo que você recebeu com tanta facilidade? Aqui eu não posso descrever para vocês quais são os motivos dos testes que se passa na cabeça deles. Mas aqui eu posso dar o meu parecer para vocês. Mas é claro que nada do que eu falar aqui realmente vai ser verdade. É apenas um observador. Uma pessoa que dará para você a opinião dela. Meu nome é Rui e hoje eu quero falar dos testes que eles fazem com a gente aqui na chamada 3D. Fique comigo até o final. Se você gostar, deixe o seu like. Se você não gostar, desde que nascemos, nos é colocado aqui pra gente dilemas. Papai e mamãe nos ensina as regras daqui da 3D. Nos ensina os primeiros passos, nos leva para a escola, nos leva para a igreja. E o primeiro dilema do bebê é: quem são essas pessoas que estão ao meu lado? Papai e mamãe vai trazer as suas crenças para a criança. E a criança vai lutar para poder entender o que os pais estão falando. Porque para ela, tudo aquilo é diferente do que está nela. Ela vai entrar em conflito com ela mesma. Ela vai fazer questionamento para seus pais. Elas vão questionar seus pais com perguntas simples, tipo: quem é? Por quê? Onde está? Por exemplo, o pai vai dizer para o filho: filho, papai do céu não gosta. O filho, com simplicidade, vai perguntar: quem é o papai do céu? O pai vai falar assim para o filho: filho, vá para a escola. O filho vai olhar para o seu pai e vai perguntar: por que, papai? Depois que a mãe deu um ensinamento sobre Deus, seu filho olha para sua mãe e pergunta: onde ele mora, mamãe? Depois de tudo isso, vem a escola. A criança vai precisar de aprender a escrever e a ler. A escola vai falar das grandes guerras, vai falar do Egito, vai falar das pirâmides, vai narrar as grandes conquistas dos guerreiros. Ela vai falar da história dos grandes heróis. Ela também vai falar sobre os desbravadores de terra. E no final ela vai falar sobre os índios, os indígenas desta terra. Depois de tudo isso, a criança vai conhecer a igreja, a fé. A igreja vai falar sobre o pai, sobre o filho, e vai falar também sobre as pessoas serem as servas de Deus. A igreja também vai ensinar que quem tiver Cristo como seu guia, como seu mestre, elas serão chamadas também de filhas e filhos de Deus. Serão como os filhos adotivos, como enxertos na árvore. Ela também vai falar sobre o inferno e sobre o tormento eterno que Deus deixou para aqueles que o abandonam, aqueles que fazem coisas erradas. Mas se você aceitar seu Filho único, Jesus, como teu Salvador, você está livre disso. É claro que aqui estou narrando uma pessoa que nasceu no berço cristão, principalmente berço católico e evangélico.
Claro que outras pessoas podem ter nascido em outras religiões. Então, o começo dele sempre vai ser a fé de seu pai e o seguimento daqueles que estão à sua volta. Depois de tudo isso, a criança ela vai buscar por si só a verdade. Ela vai sair num caminho à procura de quem ensina para ela o que é a verdade. Ela vai procurar em outras religiões e as religiões vão tratar com ela também falando da sua verdade, às vezes impondo-as e às vezes deixando com que a criança, que agora pode ser adulta, pensar por ela. Agora um novo mundo se abre na mente dela. Mas ela não vai aceitar de antemão, de primeira mão, o que for oferecido para ela como verdade. Depois que ela passou por tantas coisas, ela vai se auto-questionar. Ela vai fazer perguntas. Ela vai criar um embate com suas novas crenças. Mas ainda não é tudo para essa mente. Esta mente ainda vai aprender sobre políticas, sobre as leis que são impostas aqui pela humanidade. Ela vai descobrir que as leis são regidas por homens também. E ao descobrir isso, ela vai entrar também num ritmo de política e vai descobrir outras coisas mais. Então, nessa descoberta, ela também descobrirá que vai precisar de se engajar no meio dos adultos e também participar do voto. Ela vai buscar o melhor para o seu país, para o seu povo e para a sua família. Porque foi isso que foi implantado e ela vai obedecer a cartilha. Os políticos, porém, são homens que protegem o povo, não é verdade? E com isso, a vida de adulto segue-se para ela. Depois que a criança aprendeu todas as regras básicas de seus pais, depois que ela aprendeu todas as regras da escola, aprendeu também sobre a política, que o político é o homem que protege o povo. Diante de tudo isso, agora ela vai buscar outras possibilidades, porque vai bater nela a dúvida da vida após a morte. E nisso, ela poderá descobrir a projeção astral. Em vista de outras coisas, a projeção astral ela não se trata de uma religião, também não se trata de uma fé. É uma ciência espiritual que o ser humano busca em si para descobrir o segredo da morte. E com isso vai descobrir que o mundo espiritual realmente existe. As pessoas que descobriram a projeção astral, elas vão buscar informações espirituais, mas na mente dela ainda vai estar relacionado com a religião, como por exemplo, os anjos, demônios, anjo da guarda e os santos da igreja. Muitos serão relacionados ainda na projeção astral. E uma das perguntas que realmente esse projetor vai fazer é: Deus existe? E olha que ele vai em busca de Deus. Mas agora surgiu outros problemas. Um dos problemas é como se projetar. A vida de um projetor, de um buscador, não é fácil. Depois dele ouvir tantos falar sobre projeção, depois dele estudar tanto sobre o assunto, eis que a primeira oportunidade aparece e ele faz a primeira projeção.
aí vai surgir um outro problema. Por onde começar? Cadê os mestres? Cadê os anjos? Será que eu estou sozinho? Essa jornada, essa descoberta da projeção, não respondeu às perguntas feitas lá atrás. Ela acrescentou muito mais dúvidas. Quando mesmo em meio às turbulências da vida, o projetor vai buscar as informações e percebe que a sua busca pode não ter fim, pois ele descobrirá por si mesmo que o astral é muito maior do que a chamada 3D. Ele descobrirá também que existem espíritos ignorantes e que existem também cidades iguaizinhas aqui e outras que podem ser até pior. Depois que ele descobriu aí que lá também pode ser muito igual, parecido aqui, aquela ilusão de descobrir muitas coisas começa a acabar. Pessoal, não esqueça de deixar seu like, faça os seus comentários e não esqueça de compartilhar. Tem muitas pessoas que precisam de ouvir essas mensagens. Então aquela ideia de conhecer Deus pessoalmente, ver os anjos da forma que eles são, começa a ficar distante a ideia. Nessa busca toda, dos 1000 que começaram a jornada da busca, se encontra agora só com 100. Os 900 ficaram para trás. Preferiram uma jornada mais simples, mais material, mais pé no chão. Elas vão buscar o trabalho, a faculdade e se desempenhar em adorar na sua religião mesmo. Se fosse num exército, eu diria que esses testes teriam o nome de teste de resistência. Muitos que nasceram vão continuar na ilusão material, preso ao sistema que antes mesmo dele ter nascido, já havia sido criado. E quais são essas ilusões materiais? Eu posso dizer algumas, mas é claro que tem muito mais. Algumas delas são a própria escola, o trabalho, a família e a religião. Os entretenimentos da vida são futebol, bebidas, drogas e sexo, amizades, passeios, políticas e discussões ideológicas. Tudo isso não levará o homem a lugar nenhum. Apenas deixará ele mais na escuridão. E é dessa forma que morrerão. E você que começou a fazer projeção astral e achou que está iluminado, se enganou. Agora que os testes aumentaram, a ilusão aumentou muito mais do que antes. Quanto maior é o grau do seu conhecimento, maior será o teste. Muitos que conseguiram chegar até aqui em meio à projeção astral ficarão desapontados, porque as ilusões se intensificarão cada vez mais sobre eles. Lembra que eu falei bem no comecinho do vídeo que quando a gente começa a fazer a projeção astral, nós vamos tentar descobrir as verdades que as religiões pregou? Pois bem, as ilusões ainda vão continuar. Eu vou falar algumas ilusões aqui e, por favor, não fiquem bravos comigo. É apenas para a gente poder abrir um pouquinho mais o leque, abrir um pouquinho mais o conhecimento e a nossa consciência. Quem acreditava em Maria, a mãe de Jesus,
nas projeções astrais, ela pode aparecer para você. E muitos vão acreditar, bater firme que realmente é ela. Aquele que acredita na Iemanjá, ela pode aparecer para você. E você pode muito bem dizer que é ela. Vai acreditar e vai bater o pé firmemente que é ela. E aqueles que acreditam nos pretos velhos, também acontecerá a mesma coisa. Muitas crenças nossas serão abordados frente a você nessas projeções astrais. Lembre-se que você ainda continua sendo testado. Como eu disse para você, eu não sei qual é o limite dos testes, mas dá para saber que estão testando. O que eles querem, eu não sei. Mas posso te dizer que você pode estar sendo enganado pela sua própria crença, mesmo saindo em projeção astral. Mas a pergunta é, por que eles não aparecem para você como eles realmente são? Penso eu, isso é uma opinião minha, que eles não aparecem porque você teria medo. Você não está acostumado com a ideia de quem é ele. Às vezes você pensa que o seu mentor é aquele rapaz bonito de olhos azuis. E às vezes pode ser apenas um greyzinho desse tamanhozinho. Então muitas vezes os próprios greys ou outro tipo de raça não aparece para você como eles realmente são. Eles vão aparentar com aquilo que você acredita, com aquilo que a sua imaginação idealiza, para que você possa aceitar, às vezes, a mensagem que eles vão passar para você. Muitos poucos são aqueles que realmente vê os seres por trás do personagem. Muitos poucos são aqueles que conseguem enxergar por trás da máscara. E essas pessoas vão falar para você, e a pessoa que ela é religiosa, ela não vai acreditar no que você está falando para ela. Por exemplo, uma pessoa que é evangélica, ela não vai aceitar a palavra dos greyzinhos, elas vão chamar ela de demônio. Então, o que se faz? Eles vão se passar por anjos, não é mesmo? Como falei no vídeo passado, eu não sei quais são as intenções desses testes, mas penso que são para poucos mesmo saber. E esses poucos virem a acordar. Um dia minha mentora me falou sobre esses testes de consciência e que muitos poucos passariam e que poderiam ser acordados. Percebi que as ilusões são ligadas àquilo que a gente mais acredita, aquilo que nós colocamos como verdade absoluta. E a gente nem percebe que estamos apegados. Somos levados por nossas crenças limitantes e a gente não coloca elas em prova. Se você está buscando realmente a verdade, não deixe de colocar elas à prova. Faça uma autocrítica. Faça perguntas, questione. Não tenha medo de que se aquilo que você acha que é verdade, não ser verdade. Não tenha nada como absoluto.
Seja cético em tudo, mas fique aberto para novas realidades. Ufa, o vídeo ficou grande, mas foi necessário. Com o tempo falaremos mais sobre o teste. Ainda ficou muita coisa ainda para ser falada, mas o que eu mostrei aqui já é o suficiente para você poder entender os testes de consciência que são passados para nós. Vou ficar por aqui e agradeço a você que ficou até o finalzinho. Gratidão a todos. Eu agradeço ao universo pela oportunidade que me deu para poder passar um pouquinho que tenho para vocês. Gratidão sempre. Gratidão.